Pessoal, boa tarde. A gente vai agora retomar o nosso curso, né, depois aí de 2 semanas de pausa, por causa do feriado de 7 de setembro. E eu queria começar a aula de hoje contando para vocês uma boa notícia minha, pessoal, né, que é o seguinte: eu terminei de escrever a primeira versão do meu livro. Né? O primeiro esboço do texto ficou pronto no feriadão de 7 de setembro. E, como vocês sabem, o curso basicamente acompanha o meu livro. Né? Então, o que eu estou fazendo agora? Terminei essa primeira versão do texto e entrei agora pesado numa sequência de entrevistas com pessoas que são importantes para a relação entre a China e o Brasil, acadêmicos, empresários, diplomatas, jornalistas, cientistas, o que seja. Né? Por meio dessas entrevistas, eu estou tentando entender melhor as trajetórias de vida de cada um deles, as trajetórias profissionais, tentando também pegar informações que não estão nos livros, né, que não estão nos textos especializados. E está sendo muito legal, está sendo muito interessante. Estou conhecendo melhor várias pessoas que eu admiro, né? Isso é bom também, isso é muito saboroso. E, como vocês sabem, e acho que deve ser a experiência de vocês em escrever uma dissertação, uma tese, qualquer trabalho de escrita mais longo pode ser muito solitário, em especial no momento de pandemia, de isolamento. Então, as entrevistas são uma maneira muito boa também de romper com esse isolamento, de romper com essa solidão e ter um pouco mais de confraternização, de ter um pouco mais de comunhão com outros especialistas na área, com pessoas, né, que são pessoas que estão ali dividindo comigo uma paixão, um interesse, né? E isso é muito importante. Não subestimem a necessidade emocional, afetiva, de ter uma rede de apoio como essa. Isso faz uma diferença muito boa para quando nós estamos pesquisando, para quando nós estamos escrevendo, sentir que tem pessoas que se importam com o que a gente está fazendo, né? Que estão acompanhando ali o nosso trabalho, que estão torcendo pela gente. Tudo isso é muito importante, mas, em particular, neste momento de pandemia, de isolamento. Então, o meu conselho para vocês, a minha dica para vocês, é tentem criar esse tipo de rede de solidariedade, talvez entre vocês mesmos no PPGRI. Né? Ou a gente pode também conversar sobre isso, né? Estou pensando aí quando a gente voltar para a aula presencial, a gente tem umas sessões assim de oficina, cada um apresentar um capítulo do que estiver escrevendo, conversar, num ambiente mais informal, com menos cobrança do que seja um seminário de tese, né? Uma coisa mais ali de apoio mútuo mesmo, de tomar um café, tomar um chá, né? Acho que isso é muito importante. Essa é uma das lições que eu estou tirando desse isolamento forçado nosso na pandemia. E esse momento que a gente está entrando agora do nosso curso, né, já é um momento que está coberto pelo meu texto, pelo meu livro. Né? A aula de hoje é basicamente o primeiro capítulo do meu livro. Eu vou também contar um pouquinho para vocês de como é que está sendo esse processo de pesquisa, né? Inclusive porque uma coisa que eu estou descobrindo agora na pandemia, e é o lado bom, né, do que a gente está experimentando, é que o Zoom é uma excelente ferramenta de pesquisa, é uma excelente ferramenta para fazer o trabalho de campo. Graças ao Zoom, eu estou fazendo entrevistas com pessoas que estão em Pequim, em Genebra, em Washington, ou até mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas sem que eu precise sair do meu escritório. Ficou mais fácil, ficou mais rápido, ficou mais barato, e é uma maneira de eu fazer uma pesquisa de qualidade sem precisar gastar dinheiro. Num momento como esse que a gente está vivendo na América Latina, de grandes dificuldades financeiras, com passagens aéreas caríssimas, né? Moedas locais super desvalorizadas, né? O Zoom pode ser um grande amigo de vocês na pesquisa. E aconselho também vocês darem uma atenção para essa possibilidade de um método qualitativo de pesquisa, como a realização de entrevistas. Não é uma coisa muito comum no PPGRIB, eu não vejo muitos alunos ou muitos professores fazendo esse tipo de entrevista, né? Mas é uma ferramenta super legal. Eu mesmo não usava há muito tempo. Desde a minha tese de doutorado, eu não fazia entrevistas tão numerosas, tão sistemáticas para um trabalho acadêmico, mas elas estão sendo muito úteis, muito importantes, além de extremamente agradáveis e divertidas, né? Para todo esse meu processo de pesquisa. Então, fica aí essa dica para vocês, esse conselho. Eu acho que é uma coisa também que pode ser muito interessante para o que vocês estão fazendo. Bom, mas retomando aqui a nossa aula, o nosso curso, na semana passada,
na semana retrasada, a gente tinha visto a decisão brasileira de reconhecer diplomaticamente a República Popular da China, e vimos que ela foi apenas um paradoxo aparente. Parecia paradoxal que uma ditadura militar anticomunista, como era a brasileira nos anos 70, tomasse a decisão de reconhecer a China do Mao Tse-tung. No entanto, como a gente conversou na última aula, isso fazia todo sentido diante do que era aquela conjuntura global dos anos 70. Os Estados Unidos já tinham começado o processo de reconhecimento chinês, não tinham ainda completado, mas já estavam, caminhando para isso. E, a partir daí, todos os países da América Latina, ou quase todos, se encaminharam na mesma direção. Eles basicamente foram seguindo ali uma oportunidade criada por essa mudança diplomática nos Estados Unidos. E, no caso brasileiro, nós vimos como tudo estava muito ligado numa visão geopolítica que considerava a China um grande ator da política internacional, um grande interlocutor brasileiro para o diálogo Sul-Sul, e um país com o qual o Brasil tinha uma afinidade de interesses, um país com o qual o Brasil tinha muitos pontos em comum numa agenda multilateral. Então, que aquele paradoxo era apenas aparente. Quando a gente realmente foi ver ali o que estava acontecendo, não, tinham outras coisas ocorrendo. Mas que, naquele primeiro momento, mesmo essa relação mais limitada, como era nos anos 70, não foi fácil. Havia uma oposição muito grande no governo brasileiro a reconhecer a China, concentrada principalmente nos militares, que temiam a China pela questão do anticomunismo, achavam que não era uma boa ideia ter relações próximas com Pequim, e que isso travou também muito da agenda do governo Geisel com a China. Então, foi uma relação basicamente restrita à abertura das embaixadas. E só isso. Quando é que isso vai mudar? Isso vai mudar nos anos 80, no último governo da ditadura militar brasileira, o governo do presidente João Figueiredo. Figueiredo ainda é um general, tinha comandado o serviço secreto da ditadura, era alguém profundamente ligado naquele projeto político da ditadura, mas ele chega à presidência num momento em que já está em curso uma abertura política. E ele entra com essa visão, em termos de política externa, de que está na hora de aprofundar esse diálogo com a China. Então, Figueiredo vai ser o primeiro presidente brasileiro a visitar a China. Ali tem uma foto dele apertando a mão do Deng Xiaoping, a visita dele à China. O ministro das Relações Exteriores do Figueiredo, Saraiva Guerreiro, vai ser também o primeiro ministro do exterior brasileiro a visitar a China. Vai marcar aí, essas visitas de alto nível. É nesse momento também que o Brasil vai começar a receber visitas de alto nível de dignatários chineses, e elas vão ampliar quando houver a redemocratização no Brasil, do governo do José Sarney. Os anos 80 vão ser uma parte muito importante dessa história, e vão marcar aí essa caminhada da relação sino-brasileira para a parceria estratégica que vai se consolidar nos anos 90. Então, vamos falar um pouco de como é que estava o quadro político no Brasil, como é que estava o quadro político da China naquele momento, e ver ali como que tudo isso aconteceu. Essa foto é uma foto muito famosa do governo Figueiredo, e a imagem talvez seja familiar para vocês, porque é uma foto que tem sido muito repetida agora com o Bolsonaro. Claro, qual é o simbolismo dessa imagem? Você tem um presidente vestido de maneira civil, com paletó e gravata, mas por trás dele tem o poder do Exército, tem o poder das Forças Armadas. É um tipo de foto fácil de fazer, em qualquer cerimônia oficial você vai ter os militares ali em volta do presidente. Então sempre fica aquela ideia de que os militares são o poder por trás do trono, o poder por trás da presidência. O que, a meu ver, era verdadeiro lá nos anos 80, no governo Figueiredo, e é verdadeiro agora também no governo Bolsonaro, que inclusive tem mais militares no gabinete ministerial do que o Figueiredo, do que na própria época da ditadura. Mas, enfim, o governo Figueiredo já está marcando os últimos anos da ditadura no Brasil. É um final melancólico para o regime.
A economia entra em crise nesses anos finais. Em 1982, estoura a crise da dívida externa na América Latina, a partir da moratória mexicana, e essa crise vai bater com muita força, no caso brasileiro também, né? Com uma enorme dificuldade econômica no balanço de pagamentos, na hiperinflação, tudo isso vai atingir o Brasil de uma maneira muito dura, muito impactante em todo esse momento. E, ao mesmo tempo, voltam, né, os exilados, né, aquela legislação política mais dura da ditadura é suspensa em 79, e começam a ocorrer de novo eleições livres no Brasil, né, para governos locais, para o Congresso Nacional. E só vai ficar faltando a eleição presidencial, ainda que o governo Figueiredo seja marcado também pela campanha das diretas já. É interessante, né, como isso volta, né? Eu era criança nessa época, mas eu lembro bem desse período. Era um momento político tão forte no Brasil que mesmo uma criança como eu era, de alguma maneira também sabia que tinha alguma coisa importante acontecendo, né? Então, eu lembro das manifestações das diretas, eu lembro das pessoas cantando o hino nacional, da morte do Tancredo Neves, né? Já como presidente eleito, em 85. São imagens fortes que ficaram comigo. E é interessante ver como hoje a campanha das diretas voltou para o nosso imaginário político, né? Talvez como o exemplo mais bem-sucedido de uma frente ampla na história contemporânea do Brasil. Estava todo mundo nas diretas. Estava a esquerda, estava a direita moderada, estavam os liberais, né? Todo mundo junto ali em torno daquela agenda comum de promover eleições diretas para presidente, né? Já ali naquele momento, né, de 85, né? Que não foi adiante, né? A emenda que iria aprovar as eleições diretas foi derrotada no Congresso Nacional, ainda que por uma diferença pequena de votos. E a gente só teve eleição direta no Brasil em 89. Né? Então, foi uma transição muito longa, muito negociada da ditadura para a democracia. Mas, no entanto, com tudo isso, criou-se um ambiente na política externa mais aberto, mais favorável para as relações com a China. A questão do anticomunismo continuava no Brasil? Sim, como continua até hoje, né? Digo que até hoje o anticomunismo é uma bandeira capaz de mobilizar muitos brasileiros. Mas lá em 85 era um lema político que não tinha mais a força que ele teve nos anos 60, nos anos 70. Os comunistas estavam se reintegrando à vida política brasileira, né? Voltando a fazer política abertamente no Brasil. Então não era mais um assunto tão tabu se relacionar com a China comunista. E como a gente vai ver, uma China que ela mesma estava passando por reformas muito grandes, né? E a própria crise da dívida externa em que o Brasil tinha caído, o Brasil não chega a decretar moratória nesse momento, vai decretar um pouco depois, em 87, mas já era um cenário econômico tão duro, tão difícil, que não deixou muitas alternativas para o Brasil no exterior. O Brasil tinha que fazer negócios, tinha que fazer comércio com quem pudesse, com quem tivesse à disposição. Caso contrário, o país estava quebrado. E estava enfrentando muitos problemas na relação com os seus parceiros tradicionais no Ocidente, tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa Ocidental. Uma dificuldade brasileira, né, de conseguir crédito, de conseguir financiamentos, né, por conta daquele momento ali complicado em termos da dívida. E na própria China, era também um período de enormes mudanças e enormes transformações. O Mao Tse-tung morreu em 1976, ainda durante o governo Geisel no Brasil. E depois da morte do Mao, houve uma disputa pelo poder dentro do Partido Comunista na China, que durou cerca de 2 anos, e ela foi vencida por uma ala reformista do partido, liderada pelo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping vai consolidar a sua posição de liderança em 78. É interessante porque, oficialmente, o Deng nunca foi presidente da China. Ele teve uma série de cargos de alto escalão, mas cargos no comitê central do partido. Ele não era nem o secretário-geral do partido, né?
Mas isso é uma coisa interessante, importante também para quem analisa política, né? O poder não é uma caneta, o poder não é um cargo, o poder é um conjunto de relações. Às vezes, uma pessoa pode estar no governo, ter um cargo de alto escalão, ministerial, o que seja, né? E não ter a mesma influência de alguém que talvez esteja até fora do governo. O caso do Deng Xiaoping é um caso muito interessante, porque ele foi, sem sombra de dúvida, o político chinês, o líder político chinês mais importante, nesse período que vai de 78 até a morte dele, meados dos anos 90, mas ele não tinha um cargo oficial de presidente, ou de secretário-geral do partido, ou de primeiro-ministro. Ele era, digamos assim, o ancião, né, o estadista mais respeitado, que estava ali comandando aquele processo de reformas, que tiveram também momentos muito duros, muito controversos, né, em particular aquela crise de 89, com os grandes protestos em Pequim, que vai culminar no massacre da Praça da Paz Celestial. Agora, esse momento que vai de 78 até 89 é talvez um momento na história chinesa contemporânea de maior abertura política e de maior experimentação. Tudo estava sendo testado, tudo estava sendo experimentado ali. De uma maneira bem mais inovadora, bem mais ousada do que seria depois. A China dos anos 2000, por exemplo, dos anos 2010, né, seria uma China mais fechada politicamente, seria uma China agora do Xi Jinping, né, em que o Estado está retomando uma posição de controle sobre a economia. Então, uma China com muito mais restrições do que era lá nos anos 80 com o Deng Xiaoping. Então, não sei o quanto vocês conhecem desse período da reforma e da abertura da China. Se vocês quiserem, depois eu posso indicar alguns livros sobre essas reformas. Tem 2 maravilhosos recentes que contam essa história muito bem. Mas é basicamente o momento em que o Deng Xiaoping e a liderança do Partido Comunista decidem que o país tem que mudar, que tem que sair daquele fechamento exacerbado do período maoísta e tem que adotar uma série de medidas de economia de mercado, de propriedade privada, de incentivos, né, para a produção, para o mercado, para a competição entre os produtores, etc., para que a China possa prosperar, para que a China possa sobreviver. Então, vamos colocar alguns números aí nessa discussão. Quando Mao Tse-tung morreu, a China era um dos países mais pobres do mundo. Ela tinha uma renda per capita em torno de $300 por ano. Ela colocava mais ou menos no patamar dos países da África subsaariana. Ela era um país em que os 80 e poucos % da população vivia na zona rural, numa economia, numa agricultura de baixa produtividade. E o Deng vai lançar o que ele chama de a política das 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. Um amplo processo de reforma econômica para tornar a China um país moderno, para tornar a China um país em capacidade de competição com outras grandes potências. E a China estava num cenário geopolítico muito tenso, muito difícil. Tinha todas aquelas tensões com a União Soviética, que era uma hipótese de guerra durante todo esse período para a China. A China luta em 79 uma breve guerra de fronteira com o Vietnã, que dura ali algumas semanas, e na qual o desempenho militar chinês é muito decepcionante. É muito aquém, né, do que a liderança chinesa estava esperando. Então, isso também é um sinal de alerta, né, dos chineses, que eles têm que modernizar o exército, né, que não está à altura dos desafios do país. E junto com essa política de abertura econômica, de atrair investimentos estrangeiros para a própria China, vem também uma busca de um diálogo sul-sul, de um diálogo com outros grandes países em desenvolvimento, que vai incluir de uma maneira muito forte o Brasil. Bom, e aí, por que o Brasil? Bom, e aí eu vou pedir a vocês que façam um esforço de imaginação. Vocês que têm aí 20 e poucos anos, né, 30 anos,
vocês conheceram, em grande medida, um Brasil já bastante debilitado economicamente. Com exceção ali do período da infância de vocês, né, na década de 2000, quando a gente teve um ótimo momento na economia brasileira, mas o que vocês viram foi quase sempre, ao longo desses últimos 10 anos, um Brasil marcado por recessões, por estagnação econômica, por uma série de problemas, uma série de dificuldades. Nos anos 80, o Brasil ainda era, em termos internacionais, um país que era considerado um exemplo de políticas desenvolvimentistas. Um país que era considerado um caso muito bem-sucedido de políticas públicas de longa duração, que tinham atravessado várias décadas e que tinham resultado em grande e constante crescimento econômico, em desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil que vai da Revolução de 30 até a década de 80 era um Brasil que tinha se tornado uma potência industrial. Tinha deixado de ser um país majoritariamente identificado com o café, o cacau, o açúcar, alguns outros poucos produtos agrícolas, né? E tinha se tornado um país industrialmente muito poderoso, com uma economia de renda média alta, com a expansão de uma classe média, uma urbanização acelerada. Então, países como a China, que estava saindo daquele momento ali, numa pobreza extrema, estavam olhando o Brasil como um país que tinha lições importantes a dar em termos de desenvolvimento. Isso passa, sobretudo, pelo aprendizado com os grandes projetos de infraestrutura e de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, essas delegações chinesas de alto nível que começam a visitar o Brasil a partir dos anos 80, em geral, vão fazer um roteiro em que elas iam visitar a usina de Itaipu, a Zona Franca de Manaus e o complexo de mineração de Carajás. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, né? Por que tudo isso era importante para a China? Bom, Itaipu era, na época, a maior usina hidrelétrica do mundo. Exemplo da capacidade de engenharia brasileira, né? Um exemplo de como era possível você utilizar, né, as águas para gerarem energia com capacidade de abastecer um grande país de dimensão continental. Bom, Itaipu não é mais a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Vocês sabem qual é a maior hoje em dia, né? A usina de Três Gargantas, na China, no rio Yangtze. Três Gargantas é um projeto chinês muito antigo, ele data do início do século XX. A ideia é de represar o rio Yangtze para, a partir dali, fazer uma grande usina hidrelétrica. Nos anos 80, era um sonho. Mas os chineses olharam Itaipu e falaram, vamos aprender com Itaipu e vamos reproduzir esse aprendizado na própria China para construir uma usina parecida. Na época, inclusive, as empreiteiras brasileiras, né, estavam muito entusiasmadas com esse projeto. Elas acreditavam que iriam se internacionalizar para a China e que elas iriam construir a usina de Três Gargantas, que seria a Odebrecht, que seria a OAS. Como todos vocês sabem, né, pela história política dos últimos anos, né, as empreiteiras foram muito importantes, né, em todo o projeto desenvolvimentista brasileiro, desde sempre. O que mudou foi quais eram as empresas que estavam privilegiadas em cada momento dessa história. Tem alguns livros muito bons sobre essa ação internacional das empreiteiras brasileiras, e que é um tema interessante de pesquisar, mas eu vou resumir aqui a ópera para vocês. As empreiteiras brasileiras prosperaram naquelas áreas do planeta onde o Brasil tinha uma boa influência política, o que foi principalmente na América Latina e algumas regiões da África e do Oriente Médio. Então, elas estavam, por exemplo, em Angola, elas estavam na Líbia, elas estavam no Iraque. Nesse momento, a relação do Brasil com o Iraque é muito forte. Teve uma relação ali estratégica ao longo dos anos 80.
Mas as empreiteiras brasileiras foram para a China, abriram escritórios lá nos anos 80, nos anos 90, mas elas não conseguiram construir Três Gargantas ou nenhuma outra grande obra de infraestrutura na China. Por quê? Porque o projeto de desenvolvimento chinês era um projeto baseado nas empresas nacionais chinesas. No caso das obras de infraestrutura, principalmente de empresas estatais. Então, os chineses foram criando várias empresas públicas para se dedicar a esse tipo de projeto. E reparem que eu estou usando o plural, e isso não é por acaso. Na América Latina, de maneira geral, o que aconteceu foi que os governos criaram uma empresa estatal que tinha o monopólio de um determinado setor econômico. Então, a Petrobras tinha o monopólio do setor petrolífero brasileiro. A China não. A China cria 2, 3 empresas públicas que vão competir naquele setor. Então, no caso da área de energia elétrica, ela vai criar uma empresa chamada China Three Gorges, né? China Três Gargantas, para construir a usina de Três Gargantas e para construir outras usinas hidrelétricas. A China Three Gorges, hoje em dia, inclusive, é uma das maiores investidoras chinesas no Brasil. Ela comprou muitas usinas aqui no país. Uma outra gigante chinesa nessa área, a State Grid, que é a grande empresa pública chinesa da área de eletricidade, né, principalmente de distribuição e transmissão de energia elétrica, e que é a maior investidora chinesa no Brasil. Então, os chineses vão criar várias empresas estatais voltadas para essa exploração dos recursos naturais e para a realização de obras de infraestrutura, mas elas competem entre si. E é claro que num ambiente como esse, não tinha espaço para as empreiteiras brasileiras irem para a China e fazerem o que elas fizeram no Iraque, em Angola, na Líbia, ou no Peru, onde elas tiveram uma relação política muito próxima com os governos locais, amparada, auxiliada pelo governo brasileiro. Isso não vai acontecer na China, isso é uma outra inserção internacional. Mas isso é o que nós sabemos hoje em dia, né, olhando esse passado. Lá nos anos 80, se você entrasse numa reunião da diretoria da Odebrecht, né, eles estavam, vamos para a China, vamos construir Três Gargantas. Né? Outro exemplo importante é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é, até hoje em dia, uma opção de política pública muito controversa no Brasil. Ela foi um projeto dos militares para industrializar a Amazônia, concedendo uma série de benefícios fiscais para empresas que quisessem se instalar em Manaus e produzir ali. Bom, isso acontece, né? Se até hoje você vai comprar muito equipamento eletrônico aqui no Brasil que tem lá, né, produzido na Zona Franca de Manaus. Bom, só que essa opção dos militares tem 2 problemas. O primeiro delas é que ela custa muito caro para o país. O Estado abriu mão de alguma coisa entre 25 e 30 bilhões de reais de impostos por ano para sustentar a Zona Franca de Manaus. É mais caro do que o Bolsa Família, que é o maior programa social brasileiro. Então, esse é um primeiro questionamento. Né? Será que vale a pena se abrir mão de tanta coisa para colocar empresas na Amazônia? E o segundo questionamento é ambiental. Né? Será que a industrialização é a melhor solução econômica para o desenvolvimento da Amazônia? Será que não seria melhor pensar outras maneiras? Né? Porque a Amazônia tem um problema grave de uma urbanização precária, tanto em Manaus quanto em Belém. As 2 grandes metrópoles amazônicas são muito favelizadas, né? São muito marcadas por esse cenário aí complicado. Então, essas opções dos militares tiveram ali consequências controversas, né? Mas os chineses estavam olhando a Zona Franca de Manaus como uma das inspirações para as suas próprias zonas econômicas especiais. Aquelas zonas econômicas que o Deng Xiaoping vai criar no litoral chinês, e onde as empresas vão receber incentivos fiscais para se instalarem, sobretudo empresas estrangeiras. Bom, ela tem várias inspirações. Né? Ela está inspirada em experiências semelhantes no Japão, na Coreia do Sul, em Singapura. Mas a Zona Franca de Manaus também foi uma delas. Também foi uma das referências para as quais os chineses estavam olhando em busca de ideias, em busca ali de
de algum modelo que eles pudessem seguir no seu próprio país. E um outro exemplo é o complexo de mineração de Carajás, no Pará. Carajás é a maior mina de minério de ferro do planeta. Essa é a importância de Carajás para o mundo. E ela faz parte de um complexo criado pela Vale, e nos anos 80 a Vale ainda era uma empresa estatal, né? Ela só foi privatizada nos anos 90. Mas ela faz parte de um complexo criado pela Vale, que inclui a mina, a estrada de ferro e o porto. O minério de ferro é um produto que, para ser viável comercialmente, precisa de infraestrutura de excelente qualidade. Ele é muito pesado, ele é muito massivo, né? Se você não conseguir transportá-lo de maneira barata, de maneira eficiente, ele não vai ser viável economicamente. E, no caso brasileiro, agravado, porque os nossos principais clientes de minério de ferro estão muito distantes do Brasil. São o Japão, que na época era o Japão, hoje em dia a China. Então, imagina, você tem que tirar o minério de ferro lá da Amazônia, lá do Pará, transportá-lo pela ferrovia até o porto e de lá levá-lo para o outro lado do planeta, onde ele vai ser vendido para o seu consumidor final, né, para as grandes siderúrgicas chinesas ou japonesas. Para fazer isso, você precisa da ferrovia eficiente, da mina eficiente, de um navio de porte gigantesco, né, para baratear o frete. E os chineses estavam interessados em aprender também com essa experiência. Então, eles estavam vindo aqui para aprender. Naquela época, os brasileiros que estão indo para a China, nas missões oficiais, não têm ainda, em grande medida, essa mesma percepção. Por exemplo, o presidente Figueiredo vai para a China, encontra o Deng Xiaoping, tem até uma conversa interessante com ele, mas eles acham que não tem muito para aprender com os chineses. Em geral, as opiniões dos líderes brasileiros na China, nos anos 80, é de que é uma parceria interessante, de que ela tem futuro, mas que a China é muito pobre. De que a China não tem muito para oferecer para o Brasil. A gente vai ver que, na verdade, tinha, em especial na área de tecnologia. Mas essa é a percepção generalizada que havia no Brasil na época, né? E que é fácil de compreender por quê. Né? Como é que era, por exemplo, Pequim nos anos 80? Eu tenho uma amiga, minha coautora, Adriana Abdenur, que vivia em Pequim nessa época. Né? O pai dela era o embaixador brasileiro em Pequim. E ela escreveu um texto belíssimo na revista Piauí, falando de como é que era a China daquela época. Né? E ela fala o seguinte, que primeiro era uma cidade de prédios baixos, de casas baixas, onde todo mundo andava de bicicleta. Não era muito comum ainda o automóvel, né? Não era ainda muito comum veículos, né? Automotores. E um país que estava saindo de um período absolutamente marcado pela pobreza, pela perseguição política, né? Todo aquele fechamento brutal da época maoísta. Então, um brasileiro que chegasse em Pequim naqueles anos, pô, esse pessoal aqui que anda de bicicleta, que está com radinho de pilha, o que esses caras têm para oferecer para o Brasil? Não era por acaso também, né? E com um desconhecimento muito grande da história chinesa, né? Do que tinha sido a experiência chinesa durante o maoísmo, né? A China estava voltando a se abrir para o resto do mundo, então ainda era um momento ali de grande dificuldade nesse diálogo. Havia um punhado de brasileiros morando em Pequim, em geral pessoas que tinham uma história ligada aos movimentos comunistas, né? Que tinham uma história ligada àquele tipo de orientação ideológica. Agora, o interessante é que os chineses estavam olhando o Brasil como uma possível fonte de aprendizado para o desenvolvimento, mas eles também estavam olhando quais eram os problemas do Brasil, ou da América Latina de maneira geral. E o Deng Xiaoping diz para o Figueiredo, quando eles se encontram, que o Brasil era um exemplo de desenvolvimento acelerado, então que a China podia aprender muito nessa área, mas que o Brasil tinha ensinado para os chineses também o que não fazer com relação à dívida externa. De que a China não poderia cometer aqueles erros que o Brasil tinha cometido.
de que o seu desenvolvimento econômico estaria excessivamente baseado, né, no endividamento externo, em receber todo aquele dinheiro do exterior e depois não ter como pagar aquela dívida. Então, isso é uma lição interessante, né? A China vai usar muito o investimento estrangeiro direto. A fábrica de Taiwan, a fábrica de Singapura, a fábrica de Hong Kong, que vai se instalar na China e vai produzir ali, sobretudo para o mercado internacional, né? Mas a China não vai se endividar. Ela não vai pegar grandes empréstimos com o Banco Mundial, com o FMI, ou com os bancos comerciais ocidentais para tocar os seus grandes projetos de infraestrutura. Ela vai fazer isso, né, internamente, né? Aliás, naquele momento, a China não tem ainda bancos de desenvolvimento. Ela só vai criar os seus bancos de desenvolvimento nos anos 90. Vai ser algo relativamente tardio. E aí ela vai fazer, como eu dizia para vocês, né, que ela nunca cria só uma empresa pública. Ela criou 3 bancos de desenvolvimento naquele período. Hoje em dia tem até mais do que isso. Mas que vai ser o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Desenvolvimento da Agricultura e o Banco de Exportação e Importação. Depois ela vai criar também o Banco de Infraestrutura Asiática e o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. São 5 bancos, né, públicos chineses voltados para o desenvolvimento. Muita coisa, muito dinheiro, mas isso vai vir dos anos 90 em diante. Nesse período aqui, ainda é um investimento tradicional pelo próprio governo chinês, né, pelos ministérios. Está começando a criar essas grandes estatais que depois vão ser, inclusive, empresas com uma presença internacional muito grande. Agora, junto com essa busca, né, por uma parceria econômica, comercial, vai vir também a busca de um diálogo entre o Brasil e a China em áreas estratégicas de ciência e tecnologia. Quer dizer, a gente vai ter, nesse momento, um ministro da Ciência no Brasil, aí já no governo do José Sarney, né, muito interessante, e que vai abrir uma série de possibilidades no diálogo com a China. Esse ministro da Ciência era um homem chamado Renato Archer, que talvez tenha sido um dos ministros da Ciência mais importantes, né, no cargo no Brasil. O Archer era um oficial da Marinha, tinha servido também brevemente como diplomata. Ele tinha uma visão de mundo mais ampla, né, do que a do político brasileiro tradicional. E acho que todos vocês conhecem o chefe da assessoria internacional do Renato Archer, que na época era um jovem diplomata chamado Celso Amorim. Então, ele montou uma equipe de primeira categoria no Ministério da Ciência, viajou para a China e começou a conversar com os chineses, né? Tipo assim, olha, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos pensar parcerias na área de ciência? Isso vai resultar num acordo de 1988 entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Academia Chinesa de Ciências Espaciais, de Tecnologias Espaciais, CAST. E esses 2 órgãos públicos vão fazer um acordo que vai ficar conhecido pela sigla CBERS, que é essa aí que está no slide, né? Que é o programa China-Brazil Earth Resource Satellite. Eles concordam, nesse primeiro momento, em construir juntos um satélite de monitoramento da Terra. Um satélite de sensoriamento remoto, que seria utilizado, por exemplo, para agricultura, para previsão do tempo. No caso brasileiro, também muito usado depois para mensurar desmatamento na Amazônia, no Cerrado. Mas já vai construir um satélite. Bom, agora vamos pensar um pouquinho no que isso significa. A gente tem, de um lado, né, um país como o Brasil, que é um país que tem um desenvolvimento econômico expressivo nos anos anteriores, mas que está quebrado financeiramente por causa da crise da dívida externa. E do lado chinês, a gente tem um país que era um dos mais pobres do mundo. Como é que a gente tem esses 2 países numa situação tão precária, tão difícil, concordando em trabalhar juntos? E numa área tão ambiciosa quanto esse programa espacial. Bom, essa é uma das histórias que eu conto no meu livro, né, lá no primeiro capítulo.
Aí, lembrando para vocês que é um livro que eu estou escrevendo em inglês, para um público internacional, então eu tenho que explicar para um leitor nos Estados Unidos ou na Inglaterra por que diabos o Brasil e a China resolveram construir um satélite junto. E isso apareceu, eu só consegui essa resposta fazendo as entrevistas do meu livro. Eu estava lendo a biografia especializada, mas as entrevistas é que me deram realmente essas informações. Então, vamos lá. Por que isso? Tá? O Brasil, nos anos 80, tinha um programa espacial bastante desenvolvido, com engenheiros e cientistas que tinham feito treinamentos e estágios técnicos na NASA, nos Estados Unidos, nas agências espaciais europeias. Eles estavam familiarizados com o que eram os protocolos científicos mais avançados para aquela época. Ao passo que a China, por ser um país comunista, recém-saído da Revolução Cultural, né, do Maoísmo, ela tinha uma série de restrições internacionais sobre o que os seus cientistas, o que os seus engenheiros podiam acessar. Eles não entravam em qualquer lugar. Eles não entravam na NASA. Eles não entravam nos centros de pesquisa europeus. Tinha uma desconfiança política e ideológica muito grande. Mas os chineses entenderam que, por meio da cooperação com o Brasil, eles conseguiriam acesso a esse tipo de conhecimento científico especializado, a esse tipo de treinamento, de aprendizado internacional, e que eles, chineses, poderiam utilizar isso para os seus próprios propósitos. O programa espacial chinês, como, aliás, o brasileiro daquela época, era um programa dual. Ele tinha aplicações civis, mas ele tinha também aplicações militares. No caso chinês, ele nasce também muito com um projeto voltado para mísseis balísticos e para a construção da bomba nuclear. Aliás, é uma história fascinante, porque o pai do programa nuclear, do programa espacial chinês, foi um cientista de primeira categoria chamado Tian Shui-sen, que viveu nos Estados Unidos durante muitas décadas. Ele fez parte do projeto Manhattan, lá na Segunda Guerra Mundial, mas que depois da Revolução Chinesa passou a ser muito perseguido dentro dos Estados Unidos. Chegou até a ser preso durante muito tempo. E aí ele acabou saindo dos Estados Unidos, voltou para a China, e ele foi recebido como um herói na China maoísta. Então deram a ele tudo o que ele precisava para montar um programa espacial. Cara que tinha vindo, né, dessa experiência top secret lá nos Estados Unidos. Então, era um programa espacial sofisticado, do ponto de vista chinês, mas com essas lacunas de informação em anos recentes. E essa cooperação com o Brasil ajudou os chineses, né, a fecharem essa lacuna. O Matheus está pesquisando isso, né, Matheus? É um tema super interessante. E uma das coisas também que eu aprendi fazendo as entrevistas para o livro é que esses cientistas e engenheiros chineses que vieram aqui para o Brasil fazer esse treinamento junto com o INPE, participar desse projeto, muitos deles fizeram carreiras políticas na China brilhantes. Foram governadores de província na China. Comandaram espaçonaves chinesas. Eles cresceram muito dentro dessa hierarquia do partido, porque eles estavam ali como os detentores de uma série de conhecimentos especializados, como detentores de uma série de informações muito importantes para o partido. Então, assim, os chineses sabiam muito bem o que eles queriam do Brasil naquele momento. Entenderam muito bem a importância dessa parceria. E os brasileiros também, claro, estavam aprendendo com os chineses, mas não estava assim tão claro, no primeiro momento, para o Brasil, qual era o objetivo de longo prazo com esse programa. E a parceria ali é que os chineses arcaram com 70% dos custos desse projeto, que era alguma coisa na faixa de uns 300 milhões de dólares. Um país como o Brasil não era tanto dinheiro, mas o Brasil demorou muito até conseguir o dinheiro necessário para esse projeto. Então, o primeiro satélite conjunto entre os dois países só foi lançado em 1999, 11 anos depois, né, do acordo inicial, porque o Brasil estava tão tumultuado, estava tão turbulento naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90. Imagina, Sarney, Collor, hiperinflação, confisco da poupança, e ninguém estava ali com muita disposição para conseguir algumas centenas de milhões de dólares e fechar ali com os chineses, né?
Mas esse programa ficou muito bem sucedido, ele existe até hoje, já lançou aí meia dúzia de satélites, e ele foi, durante muito tempo, creio que ainda é hoje em dia, o maior programa de cooperação científica e tecnológica entre países em desenvolvimento. Então, ele tem uma importância estratégica internacional muito grande. Bom, e como é que era o comércio, né, entre o Brasil e a China? Porque hoje em dia, quando a gente fala de Brasil e de China, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão comercial. Esse comércio era incipiente lá nos anos 80, ele não era tão expressivo assim, e ele se dava de uma maneira muito diferente do que ele acontece hoje em dia. Quer dizer, nos anos 80 e nos anos 90, nos maiores momentos, esse comércio entre o Brasil e a China chegou a $1 bilhão por ano. Isso não era muito, mesmo para os padrões mais limitados do comércio brasileiro daquela época. A China não estava nem entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil naquele período. E, basicamente, o Brasil exportava produtos siderúrgicos para a China e importava petróleo dos chineses. É o oposto do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, o que nós temos é um padrão de comércio muito assimétrico, no qual o Brasil exporta commodities para a China, sobretudo soja, minério de ferro e petróleo, e importa dela produtos manufaturados. Quer dizer, como se a gente estivesse vendo um espelho invertido do que era esse comércio bilateral lá nos anos 80 e 90. E, bom, por que esse comércio mudou tanto? Tem várias razões para isso. Primeiro, porque a indústria siderúrgica chinesa era ruim nos anos 80. Hoje em dia ela é boa. Os chineses desenvolveram a sua própria especialidade e perderam um pouco essa necessidade de comprar daqui do Brasil. Na questão do petróleo, a China tem petróleo. Ela extrai petróleo no seu território, mas é em pequena quantidade. Ela foi uma exportadora de petróleo até 1993. Depois disso, ela precisou importar petróleo. Por quê? Porque o consumo doméstico de petróleo cresceu muito. Aqueles chineses que antes andavam de bicicleta passaram a se locomover de carro, de ônibus. Então, o consumo interno de petróleo disparou e ela teve que comprar esse petróleo de vários outros lugares, inclusive do Brasil, onde ela investe muito na extração de petróleo. Nesse momento, a questão do agronegócio ainda não era muito importante para o comércio bilateral. A gente já viu que era uma expectativa que estava lá desde os anos 70, né? Aquelas missões comerciais do Horácio Coimbra, quando ele vai para a China e diz que tem um mercado para o café brasileiro, que tem um mercado para o açúcar, né? Que vale a pena explorar esse potencial. Mas isso não tinha chegado ali a acontecer. E a soja, que vai virar o grande produto desse comércio agrícola entre os dois países, ela só vai passar a ser mais importante realmente nesse comércio nos anos 2000. A China é um país onde a soja já era conhecida há muito tempo, tanto na China quanto no Japão. Aliás, foram os japoneses que trouxeram a soja para o Brasil. E os chineses comem a soja diretamente no tofu, que é uma espécie de queijo de soja, ou no leite de soja. Ela tem muita proteína, ela é um alimento importante. Mas a grande importância dela para o comércio bilateral vai ser como ração animal. A soja que os brasileiros vendem para a China é uma soja usada para alimentar porcos chineses. Porque, apesar daqueles clichês da China de ser um país onde se come cachorro, escorpião, o que seja, né, a grande carne da culinária chinesa é a carne de porco. E esses porcos são alimentados com soja. E vão passar a ser cada vez mais, a partir dos anos 2000, com soja brasileira.
Mas nos anos 80, nos anos 90, isso ainda não acontece. A cultura da soja no Brasil está se expandindo, sobretudo no Centro-Oeste, depois na Amazônia, mas ainda é uma soja exportada majoritariamente para a Europa. Só dos anos 2000 em diante que a China vai se tornar a grande compradora da soja brasileira. E, bom, na época, mesmo olhando as outras relações comerciais do Brasil na Ásia, o Japão era o grande parceiro, tinha sido desde o pós-Segunda Guerra Mundial, tinha um comércio importante com o Brasil, investia muito aqui também, tinha uma comunidade nipo-brasileira bastante expressiva, bastante significativa, que vinha lá do início do século XX, e era um país democrático, inserido num bloco de alianças da Guerra Fria, que era o mesmo do Brasil. Então, tudo impulsionava essa relação entre o Brasil e o Japão. Era a grande parceria histórica tradicional do Brasil na Ásia, enquanto que essa relação com a China era algo que estava começando, ainda muito complicado, muito ali no início. E a China era, às vezes, a segunda maior parceira comercial do Brasil na Ásia, atrás do Japão, mas, às vezes, ela estava como terceira ou quarta, atrás de Taiwan, atrás da Coreia do Sul. Então, não era efetivamente um comércio expressivo. Só vai virar no século XXI. Né? Só vai ser um comércio forte a partir dos anos 2000. E é dentro desse cenário, que não era exatamente um cenário muito promissor, que o Brasil e a China vão desenhar a sua parceria estratégica. Vão criar esse conceito. E, na época, era um conceito novo, diferente, criativo, para os dois países. Então, como é que se chegou nesse desenho? Como é que se chegou nessa parceria estratégica? Bom, primeiro, os dois países estavam buscando algum tipo de compromisso político que fosse além daqueles problemas bilaterais pontuais. Então, vamos dizer, você tinha um ano ruim no Brasil, a hiperinflação estava ali devastando o país, isso afetava o comércio do Brasil com a China. Mas e aí? E o ano seguinte, né? Como é que seria e tal? Então, era uma preocupação dos brasileiros, dos chineses. Eles olhavam um para o outro como uma parceria de grande potencial, achavam que tinha muito futuro naquela relação, mas não sabiam direito como chegar lá. Não sabiam direito como fazer para que o potencial daquela relação pudesse, de fato, ser efetivado. Era muito uma ideia de que, em algum momento do futuro, aquela relação iria viver todo o seu potencial. Mas e aí? Quando que esse futuro ia chegar? E por que havia essa esperança com relação ao futuro? Era uma esperança baseada nos grandes números. Tamanho da população, tamanho da economia, tamanho do território do Brasil, da China. Eles olhavam um para o outro e viam um grande país em desenvolvimento, um outro grande país em desenvolvimento, com o qual eles podiam fazer negócio, com o qual eles podiam estabelecer uma relação ali de diálogo, de construção conjunta. E é a partir daí que o então embaixador brasileiro na China, o embaixador Roberto Abdenur, vai pensar, vai inventar esse conceito de parceria estratégica. E é interessante, ele conta isso em entrevistas, né, como é que ele chegou nessa ideia. Ele estava aqui no Brasil, acompanhando dignatários chineses, né, e fazendo aquele circuito convencional, né? Zona Franca de Manaus, Itaipu e tal. E conversando com os chineses, vem essa ideia, né? Pô, como é que a gente pode fazer
para dizer que a gente confia muito um no outro, que a gente está olhando para o futuro. E ele pensou essa expressão, de parceria estratégica. Vamos dizer que o Brasil e a China têm uma parceria estratégica. Na época, nenhum dos dois países usava essa expressão. A China até tinha algo semelhante a isso, com o Paquistão. A gente pode dizer também que a relação do Brasil com a Argentina, na época, era alguma coisa semelhante a isso, mas não era algo que estava formalizado. Nunca tinha se citado essas palavras. E os dois países vão criar esse conceito em 93. Quer dizer, não, o que nós temos é uma parceria estratégica. Ela é um objetivo de longo prazo, que não está olhando só o comércio bilateral deste momento, está pensando no futuro. Então, é uma carta de intenções. E não é um tratado internacional. Né? Ela não está obrigando nem o Brasil, nem a China a fazer nada. Ela tem muito mais esse caráter declaratório, né, do como os dois estão pensando aí o futuro. Bom, só que isso é 93, né? E, em grande medida, a relação do Brasil com a China nos anos 90 é uma relação um tanto esvaziada. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil por 8 anos, ele foi à China como presidente apenas uma vez, e ele deixou registrado nos seus diários observações muito interessantes sobre essa visita. E ele diz que a China e o Brasil eram aliados distantes. E que, ok, eles confiavam um no outro, né? Achavam que tinha ali uma oportunidade interessante, mas era uma relação distante. E ela não tinha efetivamente ali um grande objetivo, né, de curto prazo. Né? O que havia por parte dos dois países, né, o Brasil estava incentivando a China a entrar na Organização Mundial do Comércio. Então, era mais assim, essa visão multilateral comum. E, na época também, havia uma preocupação grande no Brasil com questões de defesa comercial relativas à China, de proteger os produtos brasileiros da concorrência com os produtos industriais chineses. O que, aliás, é um tema que vai atravessar a relação desde os anos 90. Né? Então, se a gente vai numa área de comércio popular do Rio de Janeiro, de São Paulo, a Rua da Alfândega, aqui no Rio, por exemplo, a gente vai ver naquelas lojas de brinquedos baratos, de presentes baratos, né? Vários produtos chineses. Isso é uma coisa que começa nos anos 90. E até hoje, na verdade, mesmo em áreas, em associações comerciais e coisas do gênero, eu vejo ainda uma mentalidade dos empresários brasileiros muito voltada para essa China dos anos 90. A China que produzia o produto barato e de baixa qualidade, que era encarado como uma ameaça pelo industrial brasileiro. Isso não é mais assim, evidentemente. Né? A China hoje subiu muito nessa escada tecnológica, naquilo que ela é capaz de produzir. Mas ainda é uma visão que a gente vê com frequência no Brasil, mesmo no meio empresarial e mais ainda nas pessoas comuns. Né? Por exemplo, antes da pandemia, quando eu fui comprar uma mala nova, eu estava ali escolhendo os modelos, e a senhora, acho que era a dona da loja, virou para mim e falou: essa mala que você está vendo é muito boa, ela não é chinesa não, viu? Eu mal sabia que eu queria uma mala para viajar para a China, né? Eu estava buscando exatamente aquilo. Mas ainda é algo que está muito marcado no imaginário popular brasileiro sobre a China. Muito barato, de baixa qualidade. Essa imagem da China, essa marca da China, de um país tecnologicamente sofisticado, que faz um produto de alta qualidade, ela ainda não está consolidada. É diferente da imagem que se tem do Japão, é diferente da imagem que se tem da Coreia do Sul. Por aí vai. Bom, com isso, então, eu encerro a parte expositiva da aula de hoje e vamos agora conversar
sobre as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, aquilo que vocês querem falar, né? Quero aproveitar também para passar para vocês uma atividade assíncrona diferente daquela que eu tinha originalmente, né, planejado, que é o seguinte: nessa época dos anos 80, muitos brasileiros tomaram conhecimento da realidade chinesa por meio de um documentário chamado China, Império do Centro, que foi dirigido pelo João Moreira Salles e que passou no Brasil na televisão, falecida TV Manchete. Para toda uma geração de brasileiros, esse documentário foi a grande porta de entrada para a China. E aí eu descobri que ele está no YouTube. Então, o que eu vou recomendar de atividade assíncrona para vocês é verem esse documentário ao longo da próxima semana. Estou colocando o link aqui no chat. É um documentário que tem um pouco menos de 2 horas de duração. Ele é muito bem feito, as imagens são muito boas, muito interessantes. E ele ganhou todo um significado extra para nós, porque ele é de 1987. Aquela China que ele retrata lá não existe mais. Então, ainda é a China das bicicletas. Quando ele mostra a Praça da Paz Celestial, é a praça anterior ao massacre. O massacre só vai ser em 89. Depois tem um momento em que ele vai para Xinjiang, vai falar dos uigures, né? E é uma outra realidade. Ele está olhando até aquela questão das relações étnicas e religiosas na China de uma maneira muito otimista, que, infelizmente, a gente sabe que não foi por aí que a história correu, né? Que essas relações são muito mais tensas, muito mais complicadas hoje em dia. Então, são várias questões que estão colocadas no documentário que são muito interessantes para a gente acompanhar, né? Como é que esse olhar brasileiro sobre a China, lá nos anos 80, é muito diferente do que é o olhar brasileiro hoje da China. Então, recomendo muito para vocês. Além dele ser também um bom documentário sobre a história chinesa, sobre a cultura chinesa, né? Mas muito também para ver essas diferenças, como é que ele vai mudando com o tempo, como é que essa relação vai se transformando ao longo desses últimos 30 anos. Então, fica aí a recomendação e o link é esse que está no chat. Então, vamos lá? Quero ouvir agora de vocês o que vocês têm. Como é que está sendo esse material assíncrono, né, dos podcasts, dos vídeos? O que vocês estão lendo para a pesquisa de vocês? Como é que está dialogando com o conteúdo aqui do curso? Estou gostando bastante. Eu já ouvi a maioria dos podcasts, já até me adiantei. O da viagem do Nixon à China é muito legal. É bem interessante. Né? E, enfim, sobre a aula de hoje, eu achei muito bom. O tema, por exemplo, da tentativa das empreiteiras brasileiras de entrar no mercado chinês, para mim é fundamental para a minha tese, né? Vou até procurar um pouco mais sobre isso. Tem bastante coisa sobre a China lá nos arquivos do CPDOC, nos acervos do chanceler, do Sarava Guerreiro, do Brasileiro da Silveira, que eu tenho que até dar uma olhada lá com mais calma o que tem sobre China lá, para eu saber o que eu vou escrever para o trabalho da Esse disciplina, por exemplo. período em que as empresas brasileiras começam a ir para a China, ele é um pouco posterior, ele é mais dos anos 90 e tal. Agora tem alguma coisa já com Saraiva Guerreiro, né? Mas ainda era muito mais um diálogo de governo para governo. Aliás, assim, uma das entrevistas que eu fiz agora, nessa última semana, para o meu livro, foi com um executivo chinês que fundou a Câmara de Comércio Brasil-China. E ele me contou essa história, que é fantástica, que eu vou incluir no livro, como é que foi essa fundação. Ele é chinês, né? A família dele era uma família de industriais em Xangai, e a maior parte da família fugiu da China depois da Revolução de 49. Foi para os Estados Unidos e se instalaram bem, confortavelmente lá. Viraram pessoas também da elite americana. Mas tinha uns primos comunistas na família, né? Toda família tem um primo comunista, né? No Brasil, na China. Né? Às vezes você é o primo comunista. Pois é, né? E esses primos que ficaram lá ascenderam no partido. Viraram pessoas da liderança econômica, que estava ali fazendo aquelas reformas, né? Com o Deng Xiaoping. Então, depois do período da abertura e da reforma,
esse executivo voltou para a China, ele tinha saído de lá criança, ele voltou para a China, né, se reencontrou com os parentes, né, e o que os parentes propuseram para ele, assim, vamos fazer negócio? E, num certo momento, ele foi levado até o Conselho de Estado, até o Conselheiro de Estado que cuida de relações exteriores, e esse cara disse para ele o seguinte, assim, olha, toda grande potência tem uma Câmara de Comércio com o Brasil. Os Estados Unidos têm, o Reino Unido tem, a Alemanha tem. A gente quer que você crie uma para a China e o Brasil. Isso é final dos anos 80, início dos anos 90, e o que ele me disse é que ele não encontrou muita receptividade entre os empresários. Em geral, os empresários achavam que a China era longe demais, culturalmente muito distante também, que era difícil de entender, mas que teve ali uma meia dúzia de empresários, de políticos que entenderam essa importância e que o apoiaram, né, nesse projeto. Inclusive pessoas do peso do Fernando Henrique Cardoso, do Roberto Marinho, né, e que disseram, não, vai para lá, vai ser interessante, a gente vai te apoiar. Né? Então, mesmo ali nos anos 90, não era algo que estava dado que essa relação bilateral ia ser uma relação forte, uma relação importante. Né? Só vai acontecer depois, mais tarde. Aí, claro, hoje em dia, né, é super diferente, mas ali ainda não era algo tão consolidado. Professor. Diga, Oi, Felipe. posso falar? Então, eu gostaria, já que estava comentando sobre essa Câmara, né, de Comércio entre Brasil e China, tem também uma comissão sino-brasileira de alto nível, né, de concentração e cooperação, a COSBAN, né, e depois esse Conselho Empresarial Brasil-China, que eu acho que não é a mesma coisa que o senhor falou, né. Então, não sei se poderia comentar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho assim também instituições super interessantes, né, que da cooperação sino-brasileira. E depois eu estava lendo também sobre essa parceria estratégica, né, que ela se logo passou a formar tipo uma associação estratégica integral, né? Com isso parece que se deu mais peso a essa parceria e assim eu gostaria de saber porque atualmente eu sei que é uma pergunta meio complicada, né? Mas atualmente assim parece que o Brasil ele não aproveita muito dessa parceria, né? Ele não se aproveita do que poderia aprender da China em São relação ótimas à transferência perguntas, Cleide. tecnológica. Excelente. Bom, as Oi? duas são ótimas perguntas, né? Excelente. As duas associações que você descreveu, a COSBAN e o Conselho Empresarial Brasil-China, elas foram criadas ao mesmo tempo, num período um pouco posterior a esse que eu discuti com vocês na aula de hoje. Elas foram criadas em 2004. Bom, por quê? O que estava acontecendo em 2004 para ter aí essa mudança institucional? 2004 é um ano em que o presidente Lula visita a China como presidente pela primeira vez. Ele vai para essa visita de 2004 levando uma comitiva gigantesca de 200 empresários brasileiros. Ele vai com esse propósito, né, de, olha, vamos criar aqui, ou vamos aprofundar aqui uma agenda econômica, comercial entre os dois países. É nessa viagem também que alguns órgãos públicos brasileiros vão pela primeira vez abrir as suas representações na China. O Banco do Brasil vai abrir um escritório na China. A Petrobras vai abrir um escritório na China. Tudo isso vai acontecer com essa visita do presidente. Então, a ideia é que o Conselho Empresarial Brasil-China, que é criado nesse momento, se tornasse o grande fórum para o debate entre os empresários dos dois países, para levar adiante essa pauta da integração econômica. Né? E, no caso da COSBAN, ela é um órgão governamental. Ela é liderada pelo vice-presidente do Brasil e pelo vice-presidente da China. Agora, ela tem uma estrutura de diálogo muito burocrática, muito engessada, ela não é um órgão dinâmico. Né? Até agora, de 2004 para cá, ela só teve 5 encontros. Os diplomatas mesmo falam, será que é o melhor instrumento para pensar a parceria estratégica? Será que a gente não deveria ter, né, algo mais flexível, né, mais dinâmico? E depois, em 2012,
a parceria estratégica vai ser renomeada como Diálogo Estratégico Global, porque a ideia é que vai ser uma coisa não mais só bilateral, né, mas também uma visão internacional mais ampla do Brasil e da China, em busca de uma agenda comum. Só que 2012 são os últimos momentos, talvez, né, em que tem uma visão política estratégica mais forte em Brasília e em Pequim. Depois a gente vai ter uma série de crises no Brasil, do impeachment, né, da eleição do Bolsonaro, que vão causar muitas alterações nessa relação entre o Brasil e a China. Como vocês sabem, né, o Bolsonaro chega ao poder com uma visão muito crítica da China. Ele é o primeiro presidente brasileiro, desde o general Geisel, desde os anos 70, a se manifestar publicamente contra a China. E aí havia ali uma grande discussão, né? E aí, a parceria estratégica se mantém? Ou será que agora, com o Bolsonaro, ela virou alguma outra coisa? Estamos todos tentando entender ainda, né? Até porque o presidente muda muito de opinião, né? Muda muito de declaração com relação à China conforme o momento. Mas eu diria para vocês que no primeiro ano do governo Bolsonaro, a relação mais ou menos se manteve como era. Depois veio a pandemia e aí isso mudou. Na pandemia, a gente viu o peso que essas tensões dentro do próprio governo provocaram na relação bilateral. Aí a gente vai ter aquelas pessoas do círculo próximo do presidente indo para as redes sociais criticarem a China, vão falar do vírus chinês, da vacina chinesa. Isso vai virar um tema de política partidária no Brasil, do conflito entre o presidente e o governador de São Paulo. Quer dizer, vai ter uma relação bilateral que vai sair abalada da pandemia, né, por conta dessas tensões. E a gente vai ter também os diplomatas chineses aqui no Brasil entrando no que hoje em dia se chama de Wolf Warrior Diplomacy, né? A diplomacia do lobo guerreiro, que é essa diplomacia chinesa mais assertiva, né? Mais dura na defesa dos seus interesses nacionais. E que, enfim, você vai ter aí o embaixador chinês no Brasil, é uma personalidade no Twitter brasileiro. Pelas indiretas que ele manda, pelas críticas que ele faz ao Bolsonaro, né? O cônsul chinês aqui no Rio de Janeiro, mais ainda. Então, a gente tem uma dinâmica nova nessa relação. Aliás, é um bom tema para paper, hein? Fazer uma análise do Twitter dos diplomatas chineses aqui no Brasil, como é que isso muda, né? Analisar essas postagens deles. Olha, dá um paper interessante, dá uma discussão interessante, né? Acho que uma das atividades assíncronas que eu passei para vocês, inclusive, é um podcast, né, da diplomacia, sobre a diplomacia do lobo guerreiro, né? Como é que ela se desenvolve, como é que é a diplomacia chinesa, né? Então, assim, é um tema super interessante para se pesquisar. Mas o meu ponto para vocês, né, é que, a partir do governo Bolsonaro, a China se torna não só um elemento da política externa brasileira, como ela se torna também um elemento conflituoso da política doméstica no Brasil. Ela vira uma questão de controvérsia política partidária, o que era uma coisa que ela não tinha sido nesses últimos 20 anos. E o que eu argumento no meu livro é que essa controvérsia veio para ficar, de que ela não vai desaparecer quando o governo Bolsonaro acabar. E que ela vai passar também a dialogar, de alguma maneira, com essas tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos. São os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. E claro que isso vai afetar o Brasil também, né? Claro que isso vai chegar também como um elemento aqui das dificuldades desse diálogo, né? Vamos lá? Mais perguntas? Otávio, você está fazendo vários comentários legais no chat. Quer comentar alguma coisa aqui ao vivo e a cores? A internet aqui de casa tá meio ruim, até por isso que não botei a câmera. Teve um dia que eu perdi aula no meio, mas enfim. Essa discussão que a Astrid bota aí de parceria estratégica abrangente, que você fala também, eu acho que
é um ponto muito importante para a gente pensar em si, especificamente esse termo, né, de parceria estratégica. Só que eu acho que, assim como você falou, é muito mais válido para o lado chinês do que para o lado brasileiro, né? Talvez só em termos de ciência e tecnologia, na questão de satélites, aí nisso o Matheus pode falar bem que o objeto de pesquisa dele, mas que de resto o que a gente tem aqui são investimentos que a China faz no Brasil no setor elétrico, mas que a gente não tem algo do lado brasileiro, vamos dizer assim, de estratégico, né? E eu fico me perguntando até que ponto que essa diplomacia, essa parceria estratégica abrangente, né, que é a alcunha que se bota em 2012, até que ponto ela tem um valor efetivo ou é só um valor semântico, ou seja, é apenas um valor de brand, né, que nem no caso da Nova Rota da Seda. Muitas vezes tem projetos aí na Nova Rota da Seda que eles não são necessariamente projetos dentro do escopo, vamos dizer assim, da nova Rota da Seda, né, mas que são apenas projetos da política externa chinesa como um todo e que, por uma questão de brand, de marca mesmo, de botar a China como esse país que, no século XXI, no lugar dos Estados Unidos, coloca esses projetos, né, dentro dessa lógica de brand. Né? Então, fico me perguntando até que ponto que essa parceria estratégica do lado brasileiro ela é efetiva ou não, e até em outros países. Né? A última vez que eu fui puxar o dado referente a 2016, a China tinha relações diplomáticas com 174 países, desses 78 são parceiros estratégicos, né? Ou seja, quase 50%, e desses 78 parceiros estratégicos, apenas 36 eram considerados como estratégicos abrangentes. Então, ou seja, a gente está falando que o Brasil tem um tratamento com a China que é apenas um em cada 5 países, dos que se relacionam com a China tem. Então, acho que muitas vezes é uma coisa que é muito mal aproveitada, e não só pelo Bolsonaro, né? Porque em 2012 é quando tem essa alcunha de parceria estratégica abrangente. No próprio governo Dilma a gente não tinha nada nesse sentido. Tudo bem que o governo Dilma passou por crises socioeconômicas internas que inviabilizou e até mesmo era mais apegada da presidenta Dilma como um todo, né, de não dar tanta importância assim à política externa, diferentemente de outros casos. Mas, enfim, é apenas trazer dentro disso e aí te perguntar, né, até que ponto que esse termo de parceria estratégica abrangente, no caso brasileiro, e em outros casos, tem um valor mesmo ou não, porque eu sei que não são todos os países que conseguem fazer uma parceria que nem a que foi feita no Irã, por exemplo, né? Que fizeram aquele projeto lá de longuíssimo prazo em que o Irã vai entregar petróleo para a China e a China vai desenvolver o país inteiro, basicamente. Né? Não sei quantos outros Irãs existem dentro das parcerias estratégicas que a China tem. Então, vamos lá. Tem o Matheus que está com a mão levantada também. Deixa eu responder primeiro ao Otávio. Otávio, o que você falou rende toda uma dissertação de mestrado. Você pode fazer uma discussão super rica, super interessante, se a parceria estratégica é uma realidade ou se ela é um ideal, uma aspiração, né, que o Brasil talvez um dia consiga construir. Qual é o meu argumento para você? Eu acho que não é só a questão do programa de satélite, não. Acho que tem outros elementos também em que esse diálogo do Brasil com a China ficou muito forte dos anos 2000 em diante. Ele vai acontecer no comércio, esse comércio vai disparar nos anos 2000, né? Ele vai acontecer nos fóruns multilaterais, que vai ser a nossa aula da semana que vem, né? A criação dos BRICS, as negociações do clima, parcerias do Brasil e da China na ONU, na OMC, quer dizer, vai entrar uma agenda multilateral que é uma agenda significativa, que é uma agenda importante, e que o Brasil não tem com tantos outros países assim. Então, tem elementos ali que são também expressivos, né, nessa parceria estratégica. Agora, o que eu acho que falta? Nós não conseguimos, ao longo desses anos todos, desde 1993, desde o estabelecimento da parceria estratégica, criar um campo de conhecimento sólido no Brasil sobre a China. O brasileiro médio sabe muito pouco sobre a China. E mesmo nos campos mais especializados de relações internacionais no Brasil, a gente tem pouca produção de conteúdo sobre China. Se você fizer, por exemplo, um levantamento das teses de doutorado, das teses de mestrado, né, no PPGRI ou em outros programas, você vê pouca coisa. Ou muito menos do que se poderia esperar, dada a importância econômica que a China tem para o Brasil. Então, tem uma lacuna aí que até hoje não foi preenchida. Eu conversava com um dos meus entrevistados, né, e a gente usou uma metáfora de casamento, né, de que o Brasil e a China se casaram, com uma parceria estratégica, mas a família do noivo e a família da noiva até hoje não se conhecem direito.
Até hoje não foram visitar uma da outra. E depois tem um tema que atravessa toda a história dessa relação bilateral, que é mais ou menos o seguinte: a China sabe o que quer do Brasil. Ela sabe o que procura com a gente. O oposto não é necessariamente verdadeiro. Tem documento de planejamento? Tem, tanto do governo quanto dos empresários. Tem uma agenda China, feita pelo Conselho Empresarial Brasil-China, lá atrás. Tem um documento mais recente, do ano passado, do Conselho Empresarial com o SEBRE, né, que também está refletindo sobre isso. Mas o que esses documentos, em geral, dizem é assim: olha, o nosso comércio está muito concentrado em algumas poucas commodities, a gente deveria diversificar essa pauta comercial, deveriam ser produtos de maior valor agregado, deveríamos ter uma agenda, uma estrutura de promoção comercial na China melhor, mais consulados, uma equipe da Apex mais numerosa, por aí vai. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, tudo isso é relevante, mas a gente nunca conseguiu criar, por exemplo, grandes centros de pesquisa sobre China no Brasil, ou estimular o aprendizado de mandarim por aqui. O que veio por iniciativa dos chineses, né? Como os estudos Confúcio. Então, olha como é, né? Difícil, né? Olha como é alguma coisa ali travada, né? Acho que, sobretudo, pensando no âmbito da sociedade, né? Para fora do governo, né? Para fora ali de um planejamento diplomático, oficial, né? Como a sociedade brasileira não pensa muito essa relação com a China. E, bom, vocês talvez possam me dizer que a gente também não pensa muito essa relação com parceiros tradicionais, como os Estados Unidos, como a Argentina, como a União Europeia. É verdade. Então, imagina pensá-la com a China, né? Que é toda uma outra escala de desafios, é toda uma outra escala, né, de dificuldades. Então, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia. Vamos lá, Matheus. Se o teu microfone continuar com problema, você pode usar o chat para digitar a sua pergunta. Bom, então, enquanto o Matheus se organiza, Natan, você quer adiantar a sua pergunta? O seu comentário? É só um comentário mesmo quanto a esse ponto das relações entre o Brasil e a China terem mudado de caráter ao longo dos anos, né? Como a gente observou antes, que o Brasil foi de um importador de petróleo da China para um exportador de petróleo ao longo do tempo, por essas mudanças que você mencionou, e também como isso aconteceu também nessa questão do desenvolvimento, né? O Brasil foi um modelo de desenvolvimento para a China, quando eles visitavam as obras de Itaipu, as obras de infraestrutura do Brasil. E agora a gente está vendo justamente o contrário. Agora até os desenvolvimentistas brasileiros olham para a China com carinho, com um possível modelo de país a ser seguido. E interessante como isso se deu muito por questões externas, estruturais, e ao longo do tempo, e também internas, né? Contava-se a questão do Irã, tal como tem esse acordo que o Irã fornece petróleo para a China em troca de desenvolvimento. Isso acontece só no Irã, a China faz isso em dezenas de países na África, até na América do Sul, com toda essa questão da Belt and Road Initiative. Mas isso é uma coisa que o Brasil fazia desde a época da ditadura, com o Iraque, com Angola, com a própria China, inclusive, não exportação de serviços, A gente mas... vai ver depois, quando nós entrarmos na aula sobre investimentos, né, que os chineses investem bastante em petróleo no Brasil, inclusive fizeram empréstimos consideráveis para a Petrobras para a exploração do pré-sal. Sim. Aliás, é a única área da economia brasileira em que, de fato, houve empréstimos chineses numerosos, né? Foi a exploração de petróleo.
Não, os investimentos chineses em energia no Brasil são uma coisa estrondosa, a gente pode ver, até a Sim, própria atuação mas da... aí não é empréstimo, É, né? No caso do sim. petróleo, os bancos chineses emprestaram dinheiro para a Petrobras expandir a produção de petróleo no pré-sal. A gente vai ver isso em Sim. mais detalhes daqui a algumas aulas, né? No caso da energia elétrica, são as empresas chinesas investindo diretamente aqui no Brasil. Elas não State emprestam Grid esse e tal. dinheiro para o governo brasileiro. Às vezes elas compram empresas que já estavam aqui, às vezes elas estão construindo novas plantas, né? Mas não é empréstimo. Vamos lá, Matheus. Conseguiu aí resolver o microfone? O Matheus, inclusive, saiu da chamada, deve estar entrando de novo, talvez para conectar o microfone, não sei. Acho que deve ter caiu, né? Ele tem um problema de Parece que conexão. caiu. Tá? Então, vamos esperar o retorno dele. Mas assim, a China não tem um modelo unificado de expansão das suas empresas. Isso é algo importante também, né? Ela se adapta à realidade e às circunstâncias de cada país. Se ela vai fazer negócios diretamente com o governo daquele país, se ela vai negociar com o setor privado, qual é o marco jurídico no qual ela está operando, se ela vai levar uma grande quantidade de funcionários chineses para aquele país, ou se ela vai usar a mão de obra local. Isso é uma agenda comparativa muito interessante. E aí o resumo da ópera para vocês é que aqui no Brasil, o que a China faz é, em geral, comprar a empresa brasileira ou comprar uma empresa europeia, americana, que tenha ativos aqui no Brasil. Então, ela já adquire uma equipe de funcionários locais, né, com conhecimento do mercado brasileiro. A China não traz muito funcionário para o Brasil, ao contrário do que ela faz, por exemplo, nos países africanos. E não tem muito essa política de empréstimo do governo chinês para o governo brasileiro, com exceção da Petrobras, ao contrário do que ocorre nas relações da China com a Venezuela, com o Equador, né, com outros países latino-americanos, onde essa questão financeira é muito mais presente. É um belo tema de comparação, de comparar essa ação econômica da China no Brasil com a de outros países em desenvolvimento. O que tem de diferente na relação chinesa aqui com o Brasil? O que isso nos diz, né, sobre a parceria estratégica, sobre o lugar do Brasil no mundo? Dá uma bela agenda de pesquisa também. O Matheus está voltando aqui. Matheus, você consegue falar agora? Sim, Maurício. A contribuição que eu quero fazer é a seguinte. Eu vejo que a parceria sino-brasileira na área de satélite poderia ser mais aproveitosa caso eles fossem lançados do território brasileiro, da Base Espacial de Alcântara. Mas só que, em todo esse período, o Brasil não obteve a tecnologia necessária para o caso, né? E todos os satélites foram lançados em território chinês, né? Um outro ponto também foram as dificuldades brasileiras na parte econômica, né, que acabaram atrasando bastante o andamento da cooperação, né, que durante muito tempo o Brasil demorou para produzir os equipamentos de alta tecnologia e a China ficou esperando, né? Isso atrasou muito e aí, nesse ponto, a China acabou superando o Brasil na área espacial, né? Que na época ambos estavam no mesmo patamar, e hoje já é um cenário bem diferente, né? A China já é a segunda potência espacial. Imagina, a China está né? mandando sonda para Marte, pousando a Exatamente. missão no lado obscuro da Lua, ao passo que o programa espacial brasileiro sofreu alguns reveses muito graves nos últimos anos, né? Você mencionou a questão do lançamento de foguetes, da base de Alcântara, né? Quer dizer, Alcântara está parada há 20 anos, né? Sim. O Brasil não consegue fazer acordos internacionais ali para usar aquela base, tem todas aquelas discussões com os Estados Unidos, se é ou não um bom acordo. Teve aquele acidente com um veículo lançador de foguetes brasileiros, né, que matou uma grande quantidade de cientistas, de técnicos brasileiros, né? Quer dizer, a gente Sim, teve exatamente. uma série de dificuldades muito grandes no nosso programa espacial e que, em grande medida, ele não realizou aquelas grandes expectativas que ele tinha no passado.
É complicado também, porque o programa espacial brasileiro, na verdade, são dois, né? Tem uma vertente militar e tem uma vertente civil, então elas estão ali brigando o tempo inteiro também. O Instituto de Pesquisas Espaciais virou muito sensível politicamente pelo monitoramento dos dados da Amazônia, das queimadas, do desmatamento, né? Isso também é um complicador nessa relação. Mas, sim, o Brasil tem engenheiros, cientistas e técnicos altamente qualificados na área espacial. Só que perdeu uma importância estratégica que, em algum momento do passado, o programa teve. Né? Sim, exatamente. Mas, enfim, é um belíssimo tema o seu, Matheus. Com certeza você vai aprender muito, né? Sobre ciência, sobre tecnologia, sobre a própria China, pesquisando o programa espacial chinês. Sim, exatamente. A China tem várias iniciativas ao redor do mundo do seu programa espacial, né? Tanto na área de satélites, quanto também na área de comunicações com ele. Recentemente, ela montou uma base na Argentina, tem também bases no Quênia, na Groenlândia, para se comunicar com seus satélites, e várias parcerias com países em desenvolvimento para construir satélites em conjunto. E ela tem agora um sistema de geolocalização chamado Beidou, que é muito igual ao GPS, que a versão chinesa do daqui a alguns anos vai passar a capacidade do GPS. Perfeito, Matheus. Super interessantes os comentários. Bom, estamos nos aproximando do final da aula. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma observação? Bom, então fica aí essa recomendação, né, para mudar a atividade assíncrona. Eu tinha passado para a aula de hoje aquele documentário da indústria americana, que é muito bom, eu recomendo também que vocês vejam em algum momento, né? Mas para a aula de hoje tem mais a ver esse documentário do João Moreira Salles, né, o China, Império do Centro, para vocês verem como é que era esse olhar brasileiro sobre a China lá nos anos 80, ver algumas imagens de arquivos chineses também daquela época, né? E como a China mudou muito. O que vocês vão ver no documentário é um país muito pobre. Um país que tem uma história fantástica, super rica, milenar, né? Mas que naquele momento dos anos 80 era um país que estava saindo de décadas de conflito político agudo, de subdesenvolvimento econômico. Então, vocês vão ver que tem várias cenas ali de feiras populares, né? De mercados populares, né? E que parece, por exemplo, que você encontraria no interior do Nordeste brasileiro. Então, muito diferente do que é a China contemporânea, né? Mas vale aí como um lembrete de como o país mudou em 30 anos. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Bom, então nos despedimos por aqui e até a semana que vem. Até o dia 21. Tchau, tchau.